Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa All Inclusive. Eu sou a Dani Stolay e lógico que eu separei para vocês um tema incrível para vocês poderem se identificar aí em casa. Sabe do que eu tô falando? Sobre vinhos. Eu tô aqui hoje com o sommelier Marcos Medeiros, que vai nos mostrar as diferenças dos vinhos, champanhes, frisantes e vai também explicar um pouquinho pra gente sobre a harmonização. Mas primeiro, Marcos, queria te agradecer. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. É um prazer falar de vinho. O vinho tem essa particularidade, né, de muitas pessoas gostarem, então fica fácil a gente conversar e passar algumas dicas. Bom, Marcos, acho que o pessoal deve estar em casa curioso para saber como que foi que você chegou nessa formação, como a gente consegue ter essa vontade de conhecer melhor os vinhos. Como foi que tudo começou? Começou com meu pai desde pequeno. A gente reparava que ele bebia muito vinho. Meu pai é de família portuguesa e a gente ficava acompanhando isso, né? Eu e minha irmã. E por fim a gente viu que havia uma diferença muito grande entre os vinhos que vinham para o Brasil e os vinhos nacionais. Isso eu estou falando de 89, 90 mais ou menos, nessa década. E aí a gente percebeu que poderia ser uma profissão e um mercado para a gente trabalhar. Hoje minha irmã também trabalha com isso e eu me apaixonei, estou há 25 anos trabalhando com vinho. Tá enraizado aí, né? Muito, muito. Ô Marcos, existe uma diferença entre o sommelier, né, e o enólogo, né? Consegue diferenciar Sim, pra gente? É uma diferença. E tem uma terceira pessoa aí, né, que são os enófilos, né? Sommelier, enólogo e enófilo. Na verdade, a cadeia primeiro começa com enólogo. Os enólogos são o responsável por fazer o vinho. Quem produz, quem cuida da planta, quem todo cuida... Todo o processo, toda essa... Fermentação, desde a colheita das uvas? É que, na verdade, né, todo mundo olha uma garrafa de vinho e não imagina o que tem por trás. Verdade. A gente imagina assim, é só uma garrafa de vinho com uma determinada uva que foi feita em um determinado local. Os enólogos, eles são, eu diria que uns artesãos. Assim, eles trabalham muito bem com a planta. Quando eu fui estudar vinho, eu aprendi que 80% é biologia, 10% química e os outros 10% é bebida. Mas a parte do vinho em si toda é voltada para o ciclo vegetativo de uma planta que acontece durante as estações, um ano anterior. Demora-se um ano para a uva ficar pronta e aí sim eu fazer uma colheita, uma prensagem, uma maceração, uma fermentação, até que o vinho fique pronto também em um ano. Então, é um processo muito longo, né, Marcos? Longo e engraçado que o nome se dá de vinhos tranquilos. Né? Branco, tinto e rosé, o nome se dá de vinhos tranquilos, porque é um processo realmente tranquilo, né? Que os enólogos têm que saber aonde que a uva foi plantada, como ela foi feita, como teve aquele ciclo vegetativo daquela planta, se choveu muito, se choveu pouco. O solo interfere também, demais, né? As regiões que são plantadas, a gente cita muito Malbec na Argentina, na região de Mendoza, Taná no Uruguai. A uva ela se adapta muito facilmente, tornando-se típica de alguns lugares exatamente por isso. Ela consegue se identificar. Então, a primeira parte, enólogo, é responsável pela elaboração. O sommelier é uma sequência do enólogo. Ele conhece o vinho que o enólogo faz e transmite isso para os enófilos, que são os bebedores, os apreciadores, quem gosta de vinho, quem aprecia um bom vinho são os enófilos. E o sommelier faz essa ponte, né? Tanto que muitos enólogos, eles falam assim, prefiro trabalhar com planta, e o sommelier prefere trabalhar com gente. Então tem essa brincadeira que a gente faz aí entre esses três. O Marcos, e assim, uma curiosidade, né? Quando a gente começa a apreciar vinhos, automaticamente a gente acaba nem precisando mais ler o rótulo, você só de provar, você já consegue ter aquele paladar diferenciado e identificar a uva, porque, gente, assim, é um processo muito... Eu acho lindo o processo da fabricação do vinho, porque é algo muito natural. Até eu visitei muitas vinícolas, não sou expert nenhuma em vinho, tá? Certo. É que eu gosto, eu aprecio, eu acho muito bonito. E o processo das uvas, eu não imaginava que o álcool em si
é formado pela fermentação das uvas. Exato. Eu achava que o álcool era um álcool que você colocava lá. Não, é a fermentação própria das uvas que faz aquele álcool, que produz, né, o álcool, não é? Exato. O profissional hoje, né, o sommelier, ele tem uma função de provar vinhos e entender um pouco daquela história daquele produtor. Eu digo que eu vendo histórias. Eu vendo histórias de produtores que produzem vinhos, às vezes com a mesma uva. E vem de família, tipo, a família carrega aquilo, né? Sim, é tradição. É muito tempo. E só para a gente ter uma ideia, uma videira para se plantar e ter bons frutos, demora-se quase 10 anos. Nossa. Então imagina, a gente planta a videira agora e vai demorar todo esse tempo para a gente colher, e tem que ser paixão mesmo. E essa diferença que a gente fala, né, das uvas, que é o que encanta o mundo do vinho. Né? Há pessoas que gostam de vinhos mais pesados, vinhos mais leves, e aí depende muito também do que você come. Isso influencia muito. Sim, a famosa harmonização. Harmonização, né? Exatamente. É a diferença que a gente fala, né? Há pessoas que são apaixonadas principalmente os homens, né? Os homens têm essa facilidade. Eu gosto de uma bebida mais forte, mas não necessariamente aquela bebida mais forte vai harmonizar com um prato que às vezes é uma salada, um peixe, uma carne branca. Verdade. E aí tem uma certa divergência às vezes na mesa que nós como sommelier temos que intermediar e tentar ajudar um pouquinho. Você já passou por algum momento assim, família, entre amigos, que você falou assim, tá errado o vinho, não é bem por aí. E a pessoa fala, mas eu vivi assim, dessa forma, a vida inteira. Já aconteceu, Marcos? Muitos. Eu tive vários exemplos. É engraçado, né, que eu sou convidado para alguns jantares, para os amigos, na casa de parentes, e eu acabo trabalhando. Eu trabalho depois do expediente automático. E tem situações que as pessoas querem mostrar que estão com alguns vinhos interessantes, então isso é bacana, e às vezes eu tenho que conduzir um pouco, então se a gente tem que comer isso, porque senão a gente perde totalmente a estrutura de um vinho, a gente perde a estrutura de um prato. O paladar é totalmente diferenciado. Total. Então quando a gente percebe essas referências, assim, a gente fica bem atencioso. Eu tive um caso muito engraçado em Portugal, que o tempo todo meu pai sempre nos ensinou a comer bacalhau e vinho verde, que é uma tradição que a gente tem aqui no Brasil. A gente ouve muito falar. Muito. Semana Santa, bacalhau e vinho verde. Eu aprendi que em Portugal bacalhau não se come com vinho verde. Fiquei frustrado. Sério. E você viu isso desde criança? Desde criança, foi cultural na minha família. E aí, de repente, foi engraçado que eu estava no Douro, fazendo um trabalho para uma vinícola. E aí eu teve um dia de folga à noite, eu falei, eu mereço comer bem hoje, então eu vou sair e vou comer pelo cheiro. Eu vou sair procurando um cheiro bom para comer. E eu parei na frente de uma portinha, assim, estava entreaberta, eu bati e falei, pois não, posso jantar? O produtor, você tá tudo reservado o restaurante, mas você queria o quê? Não, eu queria jantar, porque eu vi pelo cheiro. Aí ele falou, você é brasileiro? Eu falei, sou. Ele falou, pode entrar, eu vou fazer um prato para você rápido. Eu falei, enquanto você prepara o prato, eu pego uma garrafa de vinho, posso? Ele falou, fica à vontade. Eu peguei uma garrafa de vinho branco português, e ele falou com sotaque que eu lembro até hoje, ele falou, ora, pois, tu é brasileiro mesmo, né? Vai tudo tomar errado. Vinho, tudo errado, vai comer bacalhau com vinho verde. Eu falei, mas tá errado? Ele falou, está, bacalhau se come com vinho tinto. Olha. E eu, mais uma lição de vida. Sim. E fiquei impressionado. Isso estava começando no mundo, estava fazendo as viagens para entender sobre os vinhos portugueses, italianos, chilenos. E aí foi um aprendizado para mim. Então hoje eu vou em alguns lugares que as pessoas estão comendo bacalhau e vinho verde, opa, tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa errada. É bacana, Marcos. Eu tive o prazer, gente, de fazer um curso há muitos anos atrás. Eu ainda não era muito apreciadora de vinho, não. Eu estava engatinhando ali um pouquinho. Certo. E eu descobri algumas coisas com você que eu fiquei chocada. A história da feijoada, a história do queijo, qual vinho ideal, né? Sim, sim. Foi incrível, assim, eu me lembro do queijo, a gente toma errado, né? Não é com vinho tinto. Não é com vinho tinto. Tá, gente? Vocês estão passados em casa, eu também fiquei, né? Eu falei, não é possível, a vida inteira, desde pequena a gente vê as pessoas. Já, assim, na cabeça já vem, né? O queijo e o vinho tinto. É automático. E qual é, Marcos, o vinho ideal para comer com queijo? É automático porque a gente tem um período aqui no Brasil, né?
Esfriou um pouquinho, o brasileiro fala vinhos, queijos e vinhos. Isso. E aí são convidados para os amigos e fazem aqueles queijos e vinhos. E eu reparava que isso era muito errado. Até que eu falei, não, eu vou interferir nisso. Fui convidado e eu levei um queijo médio, não de meia cura, não muito forte, nem muito leve, porque a gente tem as texturas também dentro dos queijos. Tem diferença também. E eu falei assim, porque as pessoas fazem assim, elas vão numa gôndola de supermercado ou numa loja, fechem o olho, pegam um vinho, um queijo e saem correndo e dizem assim, vai ornar. Minha mãe falou ornar, não é harmonizar. Isso mesmo, é. Mineira, raiz, né? Ela fala assim, vai ornar. E chega lá, é um desastre, e acaba sobrando queijo, sobrando vinho. E eu fiz ao contrário, eu falei, eu levo uma referência certa. Eu levei um vinho branco e um queijo médio. Estava frio. E de repente o pessoal falou, Marcos, era vinhos, é queijos e vinhos. E eu disse, vinho branco não é vinho? Mas foi para as pessoas que entendiam um pouco de vinho, foi difícil explicar. Eu falei, vamos pegar a textura do queijo. Ele é gordura do leite. Então eu preciso ter uma estrutura que quebre essa estrutura da gordura. Eu levei um vinho branco ácido e quando as pessoas começaram a fizeram os testes de comer e tomar o vinho branco, elas falaram, uau. É muito diferente. Totalmente. Eu fiz esse teste no dia e foi um jantar harmonizado, né? Você fala assim, jantar harmonizado? É jantar harmonizado com o vinho, né? E a gente provava o vinho, o tinto com o vinho branco com o queijo. Muda muito. Totalmente. Gente, é incrível. Se vocês tiverem oportunidade de fazer isso em casa, façam um teste. É maravilhoso. Vocês vão ver que vocês vão mudar o paladar de vocês pro vinho, não pro queijo. O queijo pode continuar o que você tá aí. Sim. Mas o vinho, eu tenho certeza que vai mudar, porque para mim fez muita diferença. Sim. É a mesma coisa como você citou também a questão da feijoada com o espumante. Isso foi uma descoberta que é bem estranho, porque as pessoas têm aquela cultura de beberem caipirinha ou cerveja com a feijoada. Gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, feijoada com espumante. Eu também fiquei passada, né? É assim que a gente fala, passada, quando ele falou assim, feijoada, todo mundo, caipirinha, cerveja, caipirinha. Não, espumante. Espumante brut. Ele é mais ácido, né? Ele tem uma acidez um pouquinho elevada, mas o que mais interfere é o gás carbônico, que é um processo que eu gosto muito dessa diferença dos espumantes, porque ele tem um a mais, né? Ele tem um plus. Então, quando eu fui entender de feijoada com minha mãe mineira, que é aquela raiz que prepara a feijoada 3, 4 dias antes, ela dizia assim, para que eu coma um prato de feijoada, eu preciso de uma laranja inteira. Porque ela é ácida. É ácida. Faz a acidez sentido. vai ajudar na digestão, na verdade. O espumante faz a mesma função da laranja. Então as pessoas ficam, será que vai? Será que... Quando fazem o teste, falam, uau, que coisa bacana, porque tem essa harmonização entre a comida e a bebida. Marcos, vamos aproveitar que a gente entrou na esfera dos espumantes, né, dos frisantes. No próximo bloco, você vai me explicar direitinho as diferenças dos vinhos, as diferenças dos espumantes e do champanhe. Não sai daí, a gente volta já. All Inclusive, volta já. Você aí, já pensou em morar ou investir na Flórida? Nós, do programa All Inclusive, juntamente com a Hard Mortgage e Podium Hill Group, nós estamos aqui para te ajudar. Vamos fazer um programa totalmente voltado para você que tem essa intenção de morar nos Estados Unidos ou investir no imóvel lá. Você não vai querer ficar fora dessa, né? O pessoal lá de fora, logo mais, vai estar sentadinho aqui, comigo, para tirar todas as dúvidas que vocês têm. Dani, será um prazer estar contigo e com o teu público para mostrar o que temos de melhor aqui na Flórida. Essa oportunidade você não vai perder, né? Dani Stolay, será um prazer participar do seu programa e trazer conhecimento de como você pode financiar um imóvel aqui nos Estados Unidos. Um outro estilo de vida, você não vai deixar passar essa oportunidade, né? Vem comigo!
Gente, temos novidade no programa All Inclusive. Agora temos um parceiro, Café do Ponto. Eles, que desde 1954 vêm fazendo história pelo Brasil inteiro. Eles têm a arte de fazer um bom café. E eles vão estar aqui no quadro Um Papo e um Café. Quer saborear um bom café do ponto? Vem comigo! Café do Ponto. A arte de fazer café. Estamos de volta com All Inclusive. Estamos de volta com o programa All Inclusive e agora a gente vai continuar a nossa história com o vinho, porque nos existe história mais gostosa que a gente entender melhor o vinho e a gente apreciar de forma correta, né, Marcos? Verdade. Então ele é aqui que vai nos ajudar a entender melhor quais as diferenças agora, né, que eu havia prometido para vocês, do vinho, do champanhe, frisante, né, os tipos assim, os vinhos blends, que é a minha preferência, e vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá, Marcos, o que são as diferenças aí dos vinhos? Vamos lá. Os espumantes, né, é um tema muito bacana porque tudo surge em uma região chamada Champagne, uma região francesa que havia uma necessidade de ter alguma coisa a mais, porque é uma região muito fria, o solo é um calcário argiloso. Nossa. E os vinhos não tinham estrutura. E sempre faltava alguma coisa na estrutura desse vinho. Então o que aconteceu é que alguns produtores perceberam que, faltando isso, criaram-se um método para elaboração de um espumante. Olha. Dando o nome da região em Da si, região. chamada Champagne. E eles fizeram um processo que é muito difícil, demorado, muito trabalhoso, porque na verdade eu preciso produzir primeiro vinho tranquilo, ou branco ou rosé, e depois eu adiciono um licor, que é um doce, para que haja uma segunda fermentação dentro da garrafa. É o licor responsável então por fazer a parte O gás frisante carbônico, dele. exatamente. Quando eu faço uma vinificação normal, uma fermentação, eu preciso ter um tonel aberto, onde o oxigênio em contato com as leveduras, essas leveduras consomem a frutose e transformam essa frutose em álcool, liberando o gás carbônico. Essa é a primeira fermentação. Dentro do espumante, no caso champanhe, onde tudo foi criado, eles adicionaram uma segunda vez um licor de adição, ou licor de expedição, e tamparam essa garrafa. Tampando essa garrafa, acontece uma segunda fermentação dentro da garrafa, mas o gás carbônico não sai, fica preso. E dá origem os franceses chamam de perlagem, que é pérolas em francês, é aquelas bolinhas. Se parecem pérolas mesmo. Se parece pérolas. Sim. É considerado, na região de Champagne, que aquele gás carbônico é quase que eterno. Se eu compro um champanhe, aquele gás carbônico ele vai permanecer por muito tempo. Então isso foi a origem de um vinho branco ou rosé ácido com gás carbônico. A diferença dele ser branco ou rosé, aonde fica na hora da produção? A Pinot Noir, que é uma uva muito delicada, eu falo que é a uva de paixão que eu gosto muito. Sim. É uma uva que ela tem uma pigmentação na casca, que na maceração ela passa uma coloração bem leve para o vinho branco. A coloração de qualquer vinho, né, ela é derivada do contato com a casca. Ela macera com a casca e ela pega toda aquela pigmentação da casca da uva. Se eu quero fazer um vinho tinto, eu vou deixar muito tempo, ela vai ter muita pigmentação, vai ser um vinho escuro. Um rosé são horas, 2, 3, 4 horas no máximo, ela pega aquela tonalidade. Clarinha, rosé, tem casos de vinhos que eles deixam 2, 3 horas somente, os franceses chamam de casca de cebola, que é um rosé bem clarinho. É lindo, né? Muito bonito, que a gente fala que lembra um pouco até um vinho branco, mas permaneceu pouco tempo em contato com a casca. Isso rosé. E o branco é zero contato com a casca. Eu consigo produzir vinhos brancos de Pinot Noir, por exemplo, em champanhe. Boa parte de champanhe se usa Pinot Noir para se produzir vinhos brancos. Olha que incrível. Como? Pressiono a uva, tiro o líquido, mas eu não macero. Eu não deixo ela em contato com a casca. Entendi. Então ela pode produzir rosé, tinto e branco. E aí, essa é a estrutura de champanhe. Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier. São as 3 uvas
que se usam nessa região, principais dessa região, e tudo acontece lá. Até que um outro produtor fala, não, mas isso demora muito, porque eu tenho que fazer um vinho branco ou um rosé, depois colocar gás carbônico, esperar 2, 3 anos, essa garrafa ficar descansando dentro da vinícola, e aí é um processo demorado. Louis Charmat muda isso adicionando diretamente gás carbônico no vinho branco. Tanto que o método se chama método Charmat. O método Charmat é um método reduzido o período, bem mais rápido, e o método tradicional, que é esse mais demorado, e por isso que é caro, né? Não que o Charmat seja um método barato. Também eu produzo na França, em outros lugares do mundo, o método Charmat por ser mais barato. Porém, o método tradicional, ou o método Champenoise, ele é um método que precisa de tempo e tranquilidade. Então, a diferença é que Champagne começa essa produção, cria-se um método Charmat, que esse método Charmat é levado para outros países, por exemplo, Prosecco. Eu posso produzir Prosecco no método Charmat e no método tradicional, porém o que vai diferenciar é que eu estou em regiões diferentes. Né? Como na Espanha, que se produz excelentes espumantes, eles dão o nome de cava. Eu também posso produzir método tradicional e método Charmat, mas eu não posso dar o nome de champanhe, coisa que nós havíamos há um tempo, fez borbulha, é champanhe. Meu pai tinha uma garrafa de um Guaraná, escrito Guaraná Champanhe. E eu falava, uau, é champanhe? Tô tomando champanhe? Tô tomando champanhe? E não, fez borbulhas, é um espumante, e só pode dar o nome de champanhe o vinho que é feito na região de Champagne. Ô Marcos, e assim, a gente sabe que existem preferências dos homens e das mulheres Muito. com relação aos vinhos, aos frisantes. Quais são as preferências? Bom, as preferências, os homens sempre preferem bebidas mais fortes, mais pesadas, mais encorpadas, isso é natural. Porém, devido também ao que eles comem. Então, pratos mais pesados, pratos mais encorpados, pedem vinhos mais encorpados e pesados também. Porém, a gente percebe que há uma divergência, às vezes numa mesa de um restaurante. Nós, sommeliers, sofremos com essa digo um impasse na mesa, né? Porque as mulheres preferem vinhos leves, frutados, agradáveis, perfumados. E de repente, como é que você vai abrir mão de tomar um vinho encorpado, um vinho pesado? Então a gente, no restaurante a gente consegue servir vinho em taça para que todos façam o seu gosto. Tá muito usual agora, né? Servir vinho em taça. Acho que justamente para não ter briga. Para não ter briga. Vamos fazer um aperitivo? Vamos tomar meu vinho branco, você toma seu vinho pesado e depois quando a gente for jantar, e aí devido ao prato que a gente for escolher, a gente harmoniza o vinho ali. Uma ideia ótima, né? Muito, acaba os problemas. Acabar os problemas na hora do jantar. Com certeza. Marcos, então a gente falou sobre o champanhe, sobre o frisante, né? Agora, as regiões, o vinho hoje se tornou algo muito turístico também, que a gente pode falar um pouco sobre isso. O vinho, ele aproxima muitas pessoas, né? Demais. E eu acredito que a parte do turismo também está muito envolvida com isso, né? Sim, eu ministro um curso para um sommelier e sempre quando a gente forma essa turma, eu faço o possível para levar para conhecer uma vinícola. É muito legal. Para que eles entendam, vejam como é feito o processo, porque você encontrar uma garrafa e não saber da história que está por trás. Por mais que fale, é diferente você visitar. E ver, né? Eu digo que a minha pós-graduação foi visitando vinícolas pelo mundo. Eu tive que visitar vários países para conhecer culturalmente cada vinho. O vinho em Portugal, por que ele é feito dessa forma? O vinho na França, por que ele é feito dessa forma? E cada vinícola tem a sua singularidade, né? É incrível. Sim. Cada uma tem um processo bem diferenciado para produzir aquele mesmo vinho, mas ele passa por um processo diferente, né? Sim, muito. Está muito relacionado também ao terroir, né? Onde essa uva foi plantada, por exemplo, a Malbec é uma uva francesa, mas se adaptou muito bem na Argentina e vai super bem com carne, com pratos pesados. Porém, na França, ela não era uma uva tão emblemática. Já na Argentina, é a uva que se adaptou e tornou a uva típica e predileta dos argentinos. E outros países começam a perceber, né? Porque eu falo que há dois mundos nessa tradição de vinhos, o velho e o novo mundo. O velho mundo, a Europa em si, em geral, produz vinhos mais de 300, 400 anos,
e outros países que surgem, como o Brasil, Argentina, Nova Zelândia, Austrália, começam a produzir vinhos há pouco tempo, mas aí começam a perceber que não adianta eu querer fazer um vinho francês no Brasil, eu tenho que fazer um vinho brasileiro por causa do clima, por causa do solo, que vai influenciar muito. E aí, isso que é o legal. Eu estive agora em Andradas, que é o sul de Minas, aqui Espírito Santo do Pinhal, Andradas aqui no Brasil, e é uma região que está indo muito bem. E eu fico feliz porque eu vejo que começa a se criar uma tipicidade do vinho brasileiro. O sul tem os espumantes, a Merlot como uma uva típica no sul do Brasil, sensacional, mas eu percebo que a Syrah está se adaptando muito bem nessa região de Andradas. A Sauvignon Blanc, que é uma uva branca ácida, que um enólogo comentou com a gente lá que havia uma preocupação porque ela poderia se tornar muito ácida, e a uva ficou perfeita, ficou super agradável, e aí volta aquela história. Em Minas se faz bons queijos, e a acidez da Sauvignon Blanc com queijo combina perfeitamente. Perfeitamente. Marcos, estamos falando muito de vinho. Eu queria te chamar para um desafio. Opa! Gente, vou chamar para ele um desafio. Você combina comigo, aceita o meu desafio para o próximo programa. A gente marcar no Dona Joana, aqui na Dona Joana, onde a gente está gravando. Sim. A gente fazer uma harmonização de alguns pratos e a gente identificar quais seriam os vinhos perfeitos? Com certeza, será um prazer. Bom, eu estou convidando o Marcos para esse desafio. Ele aceitou, né? Então agora a gente vai ter que assistir o próximo programa para a gente poder entender melhor. Marcos, eu adorei conversar com você. Eu passaria aqui o dia inteiro falando sobre vinhos, porque eu tenho paixão por isso. Lógico que não sou uma boa entendedora, mas a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Um pouquinho cada dia. Você tem alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas aí sobre vinhos? Bom, o vinho, eu falo que é paixão, né? Eu falo que eu nunca faço amigo bebendo leite, só faço amigo bebendo vinho, então tem esse ditado que eu sempre cito. Mas é sempre um prazer falar de vinho, de harmonização. A comida, né, pede muito essa harmonização com o vinho, então está muito relacionado a isso. Os franceses, os italianos têm muito isso em particular. Sentar uma mesa, um bom papo, uma boa garrafa de vinho, uma boa massa, uma boa pasta, enfim, vira uma reunião de amigos e é um prazer. Uma confraternização, né? Com certeza. Quer deixar suas redes sociais pro pessoal dar uma olhadinha lá e dar uma xeretadinha para ver se consegue entender melhor sobre o vinho? Sim, Marcos Medeiros 78, que é a minha rede particular, que eu uso bastante nessas divulgações de eventos, viagens, turismo, que eu faço bastante. Tenho viagens programadas para o ano que vem para levar o pessoal para fora do Brasil. Faço confrarias, harmonizações, faço consultoria também para restaurante, que é um prazer, né, saber culinárias diferentes com harmonização de pratos. Isso eu gosto bastante. Muito legal, Marcos. Okay. Muito obrigada por você estar aqui. Bom, gente, me acompanhem também no próximo programa. Minhas redes sociais aqui é @Dani_Stolai, Dani_Stolai. Me acompanhem. E lógico que eu não poderia deixar de agradecer a Que Show Modas, que me vestiu hoje com roupas maravilhosas. Cá, obrigada. Um beijo para você. E lógico, não poderia deixar de falar sobre o restaurante Dona Joana, que é o meu preferido do meu coração, onde estamos gravando hoje. Gente, espero vocês no próximo programa. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Um beijo para todos.